Hora de conversar com a Juliana Rosa hoje para falar das expectativas para a inflação que seguem em queda, ainda bem, né, Ju? Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, bom dia aí para o nosso ouvinte, boa semana. Pois é, bom começar com notícia boa, né? A gente vem acompanhando a redução nas expectativas de inflação, desde aquele debate grande se o governo Lula ia mudar a meta de inflação, e aí decidiram manter a meta de inflação, né? E aí a expectativa era que, tirando esse ruído do meio do caminho, essa incerteza, haveria uma queda de expectativas. Então, essa questão da expectativa é muito importante porque a expectativa ela vira parâmetro para reajuste de preços. Então, se todo mundo acha que a inflação vai ser aquele valor, né, aquele percentual, todo mundo começa a reajustar os preços com base naquele valor e aí acaba virando uma expectativa que vira realidade. Então, foi importante a gente virar essa página, porque a gente vê nos dados divulgados hoje pelo Banco Central que, tirada essa incerteza do caminho, que foi o fato de que o Conselho Monetário Nacional decidiu, né, depois de muito debate, o presidente Lula achava que a meta tinha que subir, isso mexeu nas expectativas, gerou uma série de ruídos e aí as expectativas subiram. O Banco Central disse que por causa disso não estava conseguindo ter segurança para cortar os juros, enfim, era um obstáculo importante ali na decisão de em que momento haveria corte de juros, e a gente vê pelas expectativas divulgadas hoje pelo Banco Central que essa questão continua melhorando, né? A gente vê aqui previsões para inflação menores para esse ano, agora está em 4,95%, e para o ano que vem, ainda nessa casa, abaixo dos 4, 3,92%. Expectativa de queda da Selic segue, então, apontando para expectativa de Selic menor esse ano, caindo para 12%, tendo corte já a partir de agosto, e ano que vem a Selic continuando o processo de queda para 9,5%. Era importante, Sheila, Carla, a gente superar essa discussão, porque no curto prazo, claro que era importante, porque você tem aí uma pressão de que o Banco Central estaria ali demorando para poder baixar os juros no momento em que você tem um recorde de endividamento das famílias, das empresas, e já sinais ali de dificuldade de consumo quando a gente olha os dados da economia. Só que, por outro lado, o que também é importante a gente ressaltar é que finalmente a gente virou essa página ali de curto prazo, que, claro, é importante, mas que, como a gente vem conversando, as pautas estruturais da economia, que é o fato de que o crédito, mesmo com a Selic em queda, continua muito caro no Brasil há muito tempo, a gente volta agora a se debruçar sobre as questões de fato estruturantes. Então, tirando essa questão do caminho de metas de inflação, de juros e tal, parece que esse negócio agora já está endereçado, né, já está mais certo ali, que esse processo de queda de juros começa agora a partir desse segundo semestre, e isso vai ajudar a economia, né, vai dar um alento aí para o segundo semestre, e a gente pôde, então, você vê, semana passada, discutir medidas de fato que vão promover mudanças estruturais, que vão vir para ficar, como foi o fato da reforma tributária, que é uma mudança estrutural tremenda, que simplifica, reduz custos, né? Você tem um debate aí entre os especialistas, vários artigos saíram mostrando que não é a reforma ideal, tiveram uma série de exceções que foram colocadas em cima da hora, mas o que a gente vê aqui pela média aqui das visões é que o copo ficou meio cheio. Você tem ali uma visão de que a gente está há mais de 30 anos discutindo reforma tributária e agora finalmente a gente sai dessa discussão se é a reforma ideal ou não, e para começar a discutir, lógico, mais para frente, das melhorias que vão precisar ser feitas e as discussões que os países hoje desenvolvidos e países que adotam essa simplificação tributária discutem, se de fato as exceções fazem sentido, se não tem muito privilégio, enfim, não aquele manicômio tributário que é um caos, né, que a gente precisava, mais do que necessária,
era urgente a reforma tributária. E Sheila, Carla, fez muito sucesso na sexta-feira. Eu peguei vários exemplos, né, para a gente ir trazendo a urgência da reforma tributária para o país, e aí citei o exemplo que eu achei que foi bem emblemático para a gente resumir, né, a importância e a urgência da reforma tributária, era o fato de que o Brasil ficava discutindo, né, se o que a empresa estava vendendo era bombom ou wafer, porque o bombom, né, tinha tributação e o wafer não, né, uma rede de fast food deixou de vender sorvete para vender sobremesa láctea, porque sobremesa láctea tinha isenção de imposto e sorvete não tinha. Então, umas coisas completamente sem sentido que, de fato, vão sair agora do caminho e que vão gerar uma expectativa melhor para a economia brasileira. Adorei também o manicômio tributário, era exatamente assim que a gente estava, que a gente ainda está, né, até aqui. Vamos ver se melhora com essa reforma. Ju, um beijo para você, boa semana. Boa semana, um beijão.